E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? É um prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. E sabe, você tem dificuldade de ler sua Bíblia? Você tem dificuldade de se deleitar na leitura da palavra de Deus, na leitura bíblica? Você tem dificuldade de sentar numa cadeira e ficar um tempo ali meditando nos textos bíblicos, lendo, aprendendo e crescendo? Você tem dificuldade? Parece que os pastores eles passam um tempão falando disso e parece que entra aqui, sai aqui e ninguém quer nada com nada, ninguém quer se envolver com a palavra de Deus, aprender. Eu já ouvi história de gente que diz que tem dificuldade de dormir, o que ela faz? Isso parece ser zoeira, mas isso acontece. Mas antes de partirmos para as dicas aqui para melhorar a sua leitura bíblica, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, você será muito abençoado em receber os nossos vídeos aí toda semana. E compartilha com a galera, gente, compartilha com outras pessoas, com outros jovens, que eles possam crescer também cada vez mais e mais. Vamos lá, dica número 1, é uma questão de você entender, porque você precisa entender que você necessita de ler a Bíblia. Porque assim, não é algo que te pediram, não é algo apenas que é pregado, que é dito, mas é algo que você necessita. Jesus vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então é algo que é vital. Nós temos que nos alimentar espiritualmente através das disciplinas espirituais. E a meditação da palavra é uma delas. Nós precisamos meditar nas Escrituras, nós precisamos conhecer as Escrituras. Conhecimento bíblico, conhecimento a respeito de Deus nos faz crescer. Pedro vai escrever dizendo assim: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós necessitamos crescer cada vez mais e mais. As pessoas que não meditam, que não leem a Bíblia, elas tendem a ser infantis, imaturos na fé cristã. Eu gosto de brincar que no reino de Deus não existe cristão anão, a não ser que ele queira ser, mas todos nós podemos crescer. E o caminho é através da meditação da palavra de Deus, através das Escrituras. Então, a primeira dica é: entenda que você necessita disso, que não é uma frescura, é algo que você precisa, é algo vital para a sua vida. Ah, eu não sinto vontade. Então, já que você não tem vontade, vai pela necessidade. E quando você tiver vontade, fica melhor. Mas já que não tem, vá do mesmo jeito. É por necessidade, mas vá assim mesmo. Segunda dica: determine um horário e uma quantidade mínima para que você possa ler. Gente, nós precisamos ser mais disciplinados nessa questão, porque eu não tenho vontade, então eu não faço. Não, nós precisamos separar, nos programar. No meu dia, em tal momento do dia, em tal horário, eu vou sentar e vou meditar nas Escrituras. Eu vou ler as Escrituras. E eu vou ler no mínimo 4 capítulos ou 3 capítulos. Dizem que se você ler 4 capítulos por dia, no final de um ano você leu a Bíblia toda. Então faz esse teste, lê 4, cara, é rapidinho. Às vezes você gasta no máximo 15 a 20 minutos para ler e depois você pode ter um tempo orando. É o seu devocional, no mínimo tem que ser, no mínimo isso, no mínimo assim, para quê? Para que você possa crescer. Então o que você tem que fazer? Separe durante o seu dia um horário e uma quantidade mínima de versículos, de capítulos que você vai ler. E você trabalhe isso todo dia. No cotidiano, fazer parte da sua rotina, entendeu? É algo do dia a dia, nós necessitamos disso. Terceira dica, e essa também é muito boa: use a sua imaginação quando você for ler as Escrituras. É claro que não é para viajar na maionese, não, nada disso, mas os textos eles ganham cor, quando você usa a sua imaginação, quando você consegue ler uma história e trazer ela, imaginar o que estava acontecendo, fica mais gostoso. Você lê a história de Jesus curando, falando, desenhando no chão e você imaginando aquilo na sua cabeça, você usando a sua imaginação, a sua mente para trazer cor àqueles textos, para que eles fiquem mais nítidos para você.
Entende? Você consegue entender o cenário de uma criança vindo, correndo até Jesus, os discípulos mandando eles pararem de trazer a criança, e Jesus falou, não, deixe vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Entende? Você consegue imaginar e parece que você consegue vislumbrar a cena, aquilo que está acontecendo. Então, use a sua mente, use a sua imaginação. E a quarta e última dica é, não leia desordenado. Hoje eu vou ler 4 capítulos, mas... E ler. Não. Lê livro. Comece um livro e termine o livro. Para que você tenha uma noção do que aquele livro está falando. Para que você entenda todo o contexto dele. Para que você saiba o que aquele livro está falando. Não lê, tipo, hoje Gênesis, amanhã Apocalipse, depois da manhã Mateus, depois da manhã João, 1 João, Romanos. Não. Leia em ordem. Comece um livro e termine um livro. Comece pelo capítulo 1 e só acabe no último. Faz sentido, só acabe no último. Mas comece e termine livro por livro. Lê ordenadamente, certo? As pessoas tendem a sentar e falar, Deus fala comigo e abre. Nossa, hoje o senhor tá duro, hein, pai? Abre outro dia. E dá outra... Não faz isso, porque isso vira uma bagunça. E você acaba que não lê a Bíblia de verdade. Por quê? Porque você não tem ali uma rotina e uma disciplina para começar e terminar ela. E sem falar que você se perde, você nunca vai lembrar o texto que você já leu ou que você ainda precisa ler. Então você vai findar que não vai ler a Bíblia toda em um ano. Mas, só recapitulando as dicas, primeiro, entenda que você necessita das Escrituras, não é uma frescura, você precisa muito delas. Segundo, separe um tempo do seu dia e se programe para ler no mínimo 3 ou 4 capítulos por dia. Separe um tempo, eu gosto do tempo pela manhã. Você separa um momento do seu dia que fica melhor para você, um momento que as crianças estão dormindo, que está tudo tranquilo, silêncio, para que você possa meditar nas Escrituras. Terceiro, use a sua mente, a mente que Deus te deu, essa mente santa, para que você possa ler, compreender, imaginar e vislumbrar as cenas que estão acontecendo. E por último, tem uma ordem, leia, se programe para ler um livro todo, entende? Começa lá Mateus, lê todo Mateus, depois o Evangelho de Marcos, lê todo, depois o Evangelho de Lucas, lê ele completo. E assim você começa a crescer cada vez mais e mais e ter um panorama do que as Escrituras falam, tá bom? Espero que esse vídeo possa ter te abençoado e não deixe de se inscrever aqui, tá bom? E até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau. Valeu!